Bom dia, pessoal. Estou aqui mais uma vez, Eduardo Nim, para trazer essa lição para vocês. Essa lição que dá continuidade à história de Jesus Cristo, da qual nós vamos, desde a semana passada até algumas semanas para frente, estudar um pouco. Todos vocês já conhecem a história, acho que todos vocês já leram os evangelhos, já viram como aconteceu, já viram as promessas que aconteceram, as promessas que estão por acontecer. E hoje, um pouquinho do que nós vamos falar é sobre o batismo de Jesus Cristo e sobre a importância desse ato. Nós podemos ter algumas relações relacionadas ao batismo de Jesus Cristo com a nossa vida. Na verdade, são muitas. E algumas delas a gente vê na própria Bíblia, que diz lá, falando sobre o João Batista, que veio batizar Jesus Cristo, que na verdade Jesus Cristo foi até João Batista para batizá-lo. E a gente começa por aí. A gente começa com esse batismo, e lá em Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, assim como Mateus, capítulo 3, versículo 11, diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então esse versículo é o versículo base, vamos dizer assim, é o texto base para nós, um dos versículos bases para nós seguirmos esse caminho. E daí, quando a gente fala sobre arrependimento, a gente fala sobre batismo, a gente tem que falar sobre arrependimento. E a partir daqui, a gente consegue ministrar em vários ângulos, vamos dizer assim, em várias vertentes. E a vertente que eu gostaria que vocês tratassem e vocês falassem, principalmente com os filhos de vocês, é sobre a vertente que nós tratamos com os pequenos adoradores na semana passada, no domingo, que a gente trouxe a história do filho pródigo. E essa história ela se encaixa muito bem na questão do arrependimento. E é nisso que nós temos que focar agora com eles. Qual é a ideia? A ideia dessa lição é falar sobre o batismo de Jesus Cristo e sobre João o Batista ter batizado ele. Mas, para nós sermos batizados, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. E a história do filho pródigo ela fala muito sobre isso. Fala lá do homem, do filho, que recebeu a herança por parte do pai, assim como seu irmão, e em vez de ficar com o seu pai, resolveu sair pelo mundo, aproveitando esse dinheiro, dessa herança, gastou tudo, aproveitou, vamos dizer assim, entre aspas, né? Gastou todo esse dinheiro e quando viu que acabou, foi trabalhou com os porcos lá e tal, e por meio da dor ele se arrependeu, né? E quando ele se arrependeu, ele percebeu que o pai dele ainda tinha muito alimento, tinha muitas coisas na casa dele. E, tipo, até os seus empregados, os empregados do pai dele recebiam. Então ele se arrependeu de ter ido embora, apesar que ele gastou, né? Então ele se arrependeu pela dor mesmo. Ele voltou a seu pai. E daí chegando lá a gente vê que o seu pai abraça ele todo desarrumado, todo fedido, e faz uma festa para isso, né? Mostrando que mesmo ele tendo errado, ele ainda o amava e ele ainda poderia recebê-lo em sua casa. E assim com Jesus, né? A gente sabe que Jesus também nos trata dessa mesma maneira. Mesmo quando nós estamos em pecado, se nós nos arrependermos desse pecado, Jesus Cristo, Deus, ele nos recebe novamente na sua casa. Ele nos recebe novamente na sua glória. E é com essa história que eu gostaria que vocês tratassem as crianças, tá? Os adolescentes, os pequenos adoradores. Então relembrem eles essa história, eles já conhecem a história. Para quem foi na igreja, eles já conhecem. Então relembrem, para quem não conhece, contem essa história para eles e perguntem para eles se eles entendem o que significa o arrependimento. Se eles entendem o porquê nós devemos nos arrepender, se eles entendem qual é o verdadeiro significado disso. E daí, vocês vão um pouco mais a fundo ainda, e daí vocês perguntem a eles se tem algo, ou vocês saibam, vocês que sabem, né, vocês que são pais, vocês que cuidam das crianças, sabem quais são os erros que eles cometem, né? Sabem se eles desobedecem, se eles, sei lá, mentem, se eles não fazem tema de casa, esse tipo de coisa. Então, utilizem esses exemplos e peçam para eles, qual foi a última vez que você fez tal coisa? Qual foi a última vez que você cometeu tal erro, tal pecado? Peça para ele se ele chegou a se arrepender de ter feito aquilo. E peça para ele se ele está arrependido. Porque a partir disso, a partir desse arrependimento, é que ele vai poder entender futuramente a importância do batismo. E daí a gente vai mais a fundo. Né? Depois que eles entenderam a parte do arrependimento, a gente pode entender um pouco mais sobre o batismo. E a gente vai lá mais a fundo, lá bem no final dessa lição já. Então vocês deem uma olhadinha na lição, todo mundo acha que recebeu a lição. Deem uma olhadinha nela. E nós vamos lá para o batismo de Jesus Cristo. E daí a gente vê que para nós sermos batizados,
batizados em águas e batizados no Espírito Santo, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Mas Jesus Cristo não pecou. Jesus Cristo foi perfeito, ele não precisava se arrepender de nada, porque tudo que ele fazia era perfeito. Então por que Jesus Cristo se batizou? Por que Jesus Cristo foi até João Batista para se batizar? Aqui daí diz, né? Na palavra diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então está lá em Mateus, versículo 3 a 15, né? 13 a 15. E daí por que Jesus Cristo então foi se batizar? Primeiro, porque estava escrito na palavra que isso ia acontecer, estava escrito na palavra que o Messias iria vir, iria ser batizado, estava escrito na palavra e Jesus Cristo fala que toda justiça deveria ser feita. E a palavra é justiça. Então toda a palavra deveria ser cumprida. Além de outras coisas, né? Nós podemos ver que quando Jesus Cristo se batiza, ele se identifica com os pecadores. Então, a partir do batismo de Jesus Cristo, os pecadores podem falar assim: poxa, se Jesus Cristo se batizou, eu também devo me batizar. Se Jesus Cristo, entre aspas, se arrependeu para ser batizado, eu também devo me arrepender. Daí também, o anúncio público da chegada do Messias, né? Então, o povo todo sabia, tinha vários profetas que estavam falando que naquele momento o Messias havia chegado, ele estava chegando. E com esse batismo, ele meio que mostra que sim, ele era o Messias. Além, né, do recebimento da unção do Espírito Santo e preparação para o seu ministério que estava por vir ainda, e essa afirmação da identidade que ele realmente era o Filho de Deus. E daí qual é a ideia? Falando tudo isso, talvez seja uma dúvida, né? Que muitas pessoas têm do porquê que Jesus Cristo se batizou se ele não precisava se arrepender. E qual é a ideia de tudo isso? É nós fazermos com que nossa família, com que nossos amigos, com que nosso PG, com que nossos filhos, com que os pais também percebam qual a importância de tudo isso. Qual a importância de nós, enquanto pecadores, nos arrependermos, de nós, enquanto pecadores, nascermos de novo para Cristo, nascermos de novo para o Espírito Santo, e tipo entender assim: poxa, se eu sou batizado, será que todos os dias eu me arrependo dos meus pecados para que esse batismo realmente faça sentido na minha vida? Será que está faltando algo na minha vida? E se eu não sou batizado, tipo, o que falta para me batizar? Será que eu tenho muitos pecados na minha vida? Será que eu estou nessa busca pela santidade, mesmo que a gente não seja santo, e talvez a gente nunca vai ser santo? Mas Deus diz, né? Deus nos fala ali, se nós for ler em Levítico, né, a gente está estudando com os adolescentes o livro de Levítico, ele fala, né? Sejam santos como eu sou santo. Claro que isso era lá para Israel, né? Mas mesmo assim serve para nós hoje. Sejamos santos assim como Deus foi santo. Nessa busca pela perfeição que a gente nunca vai ter, a gente deve almejar ser o mais parecido com Cristo possível, né? Então, será que eu tô tentando realmente me arrepender dos meus pecados? A gente é pecador, a gente nunca vai parar de ser pecador. Mas será que a gente está se arrependendo dos nossos pecados? Será que, tipo, nossos filhos... essa é uma pergunta que a gente pode fazer para eles, né? Será que nossos filhos, quando eles, por exemplo, desobedecem nossos pais, desobedecem vocês, pais, eles se arrependem disso depois e vêm pedir perdão para vocês? Eles vão pedir perdão para Deus? Será que às vezes, por exemplo, você tem até um exemplo com os adolescentes, né? Aposto que vocês... não posso falar isso, né? Mas enfim, alguns de vocês talvez tenham falado, sei lá: pai, eu acabei meus temas. Eu tinha 50 temas e eu acabei. Será que eu posso jogar meu videogame agora? Tipo, talvez você nem tinha terminado teu tema, mas você falou isso só porque tu queria jogar videogame. Será que depois disso houve um arrependimento e você foi fazer teus temas? Ou você simplesmente continuou fazendo aquilo nessa mentira, vamos dizer assim? Ou seja, tu criou uma mentira só para desfrutar de algo que você tinha ali, de algo que lhe trazia prazer. Então, trabalhe com essas coisas que aconteceram nessa pandemia, com os filhos de vocês e com vocês. Trabalhe com os erros e os acertos deles e peçam se eles se arrependeram de algumas coisas. E daí vai, né? PG3 é a ênfase dessa lição, a ênfase desse vídeo. E tenho certeza que muitas coisas que acontecem na vida deles, vocês têm uma noção, né? Então aproveitem agora para trazer essas coisas erradas que eles fizeram, mas não como um cunho de julgamento, mas sim como um cunho de arrependimento, de trazer o arrependimento para a vida deles. Talvez eles não vão mudar, mas só para eles entenderem o que é certo e o que é errado, e que mesmo eles fazendo errado, eles têm que se arrepender de tudo isso. Então eu espero ter ajudado com esse vídeo, um vídeo de 10 minutos aí. Eu sei que é complicado assistir um vídeo longo assim, mas eu espero muito ter ajudado. Então releiam a lição
e tentem abordar de uma maneira mais voltada para essa história que eu trouxe ali do filho pródigo, né? Que mesmo ele tendo cometido um erro, ele se arrependeu e voltou ao Pai. Assim como nós hoje erramos todos os dias e continuamos errando, mas nós devemos nos arrepender e voltar ao Pai, que é o nosso querido Jesus Cristo. Então, gente, fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja com vocês. Até domingo.